Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV, né? Hoje, a Igreja Cristã Maranata tem canais abertos em todo o território nacional. Aí na sua região tem um canal aberto. Se você ainda não sabe o número, entra no site da Igreja Cristã Maranata e vai informar o canal de TV aberto aí na sua região. Mas nós também podemos, né? Você também pode ver os nossos programas pelos canais da Sky 87, 587 ou mesmo por uma das nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que estão sempre conosco, irmãos nossos de outras igrejas que participam dos nossos programas. Nosso programa, aquela frase importante, já histórica para nós, pastor Gedelti, o ministério é maior que a vida. Nós vamos dar início ao nosso programa de hoje, novamente com os nossos participantes aqui, pastor Francisco Damiani. Pai do Senhor, nossos irmãos. Guilherme. Pai do Senhor, meus irmãos. Nós estamos nesse trabalho, né, já há algum tempo falando sobre ministério e todo o nosso enfoque é o ministério e aquilo que a doutrina bíblica no Novo Testamento fala sobre o ministério na igreja. E hoje nós vamos falar, para falar de ministério, nós vamos falar do diácono, não é? A primeira questão que nós vamos colocar aqui é sobre o diácono. O diácono não é ministério. Isso é o início do programa para mostrar aquilo. Está muito claro no capítulo 6 do livro de Atos, quando os primeiros 7 diáconos são levantados. Bom, vamos começar então pelo pastor Francisco Damiani. Francisco, me fala um pouco sobre o diácono. Amém. Como a Amadeu colocou aqui, muito bem colocado, o diácono não é ministério. O diácono, ele surgiu, né, no seio da igreja diante de uma necessidade, né? Até o texto diz aqui, né, no capítulo 6, verso 1, por crescer o número, né, de vidas, pela operação do Senhor, pelas mensagens que foram levadas de Pedro, mais de 8.000 almas nas 2 mensagens, se converteram. Então havia uma necessidade de se ter um trabalho com essas pessoas que estavam chegando. E os pastores, na época, que faziam parte do ministério, eles se colocaram numa posição de preservar a doutrina e a palavra. Nós continuaremos no ministério da palavra e da doutrina. Então o diácono surgiu para dar essa assistência pessoal, né? Até a própria palavra diácono, ela está ligada a essa função, né? Servir através do pó, ou seja, na humildade, ou senão servir as mesas, né? Ainda dentro daquilo que o pastor Amadeu falou, a diferença do diácono para o ministério é que o ministério ele é mais abrangente, ou seja, ele serve a toda obra. Ele está a serviço de toda a obra. E o diácono, ele já é um serviço mais local. Aquela igreja, aquele grupo ali, ele foi levantado ali. Às vezes uma igreja começa a crescer, começa o Senhor a dar uma bênção ali. Então, para que não haja solução de continuidade na assistência pessoal, a palavra até cita, né, as viúvas, né, aos órfãos, né, aos enfermos, né? Então, foi levantado a essa figura tão maravilhosa, tão extraordinária, que é o diácono, que nós chamamos de diaconato. Interessante que eles surgiram também, não foi assim, porque alguém... Não, surgiram por uma revelação do Senhor, né? O Senhor que orientou, o Senhor que revelou. Os primeiros diáconos, os primeiros 7 diáconos, né, que está em Atos 6, 5, foram levantados por revelação e receberam também uma imposição de mão dos pastores para exercer. Tinha, não sei, mas você já quer entrar nisso, as características, né, desses irmãos, né? Eu gostaria, exatamente, primeiro que eu queria abordar, então eu passar para Guilherme,
quais as características, não entrar exatamente nisso, quais as características dos diáconos? E depois eu vou fazer uma observação em cima daquilo que você vai falar. Pastor Amadeu, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3, elenca as características, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, o diaconato, servir às mesas, como o pastor Francisco diz, é um negócio importante, imprescindível para a igreja. Agora, Guilherme, dentro disso que o senhor abordou, vamos lá. O diácono, né, depois vamos entrar em outras coisas. Olha o que Lucas escreve aí, descrevendo o capítulo 6, como o Francisco falou, a igreja teve um crescimento, assim, exponencial. Ela sai... Vamos falar da igreja de Jerusalém, né? Porque não tinha só o grupo de 120, né? A Bíblia fala, né, lá, que quando Jesus ressuscitou, tinham mais de 400, né? Isso fala naqueles textos. Mas ali em Jerusalém, o grupo no Pentecostes era um grupo pequeno. É um grupo de em torno de menos de 120 pessoas na igreja em Jerusalém. Sim. A igreja que participa do Pentecostes, né? Isso é bom que os irmãos que estão vendo entendam isso, porque às vezes, mas e aquele texto que diz que havia mais de 400 e tal? Em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, a igreja do Pentecostes era um grupo que não chegava a 120 pessoas. 40 dias depois, né? Exato. Então vejam. Então, nesse curto espaço de tempo, como o Francisco colocou, a igreja sai de um grupo, você imagina uma igreja com 120 membros, e você, de repente, você está com uma igreja com 8.000 membros. Acho que há igrejas muito grandes aqui no Brasil, também no exterior existem, então, mas eu digo o seguinte, sair de 120 para 8.000, para um grupo de apóstolos, de 12 e tal, foi uma coisa assim. Então surgiram as dificuldades no âmbito da necessidade material, física daquela igreja. Então por isso que surgem os diáconos. Agora, ainda com você, Guilherme, você abordou o seguinte: 7 varões. Exato. A gente tem que entender que a Bíblia tem certas coisas que ela define. Varões. Então, não foram escolhidas mulheres. Mas isso é uma discriminação? Não há, e não vamos falar sobre isso depois, porque a obra de Deus é corpo, cada um tem uma função que o Espírito Santo determina. E o Espírito Santo sabe da condição de cada um. A mesma coisa para ministério. Não há ministério para mulher. Isso é bíblico. Não vamos falar, mas a pastora no Velho Testamento era outra coisa. Não vamos misturar a pastora de ovelha, ovelhinha, aquele animal com gente. É diferente. O Novo Testamento não fala dessa forma. Então, a primeira coisa aí, Guilherme, varões. A outra coisa, vou apertar você. A outra coisa é que, além de ser varões, eles tinham que ter 2 qualidades. A escolha, né, Francisco? Exatamente. Tinha que ter, eram varões, mas eles tinham que ter 2 qualidades. Foi o que o Espírito Santo determinou. Sim. Escolhei 7 varões. Então, isso foi uma revelação do Espírito Santo. 7 varões. Varões. Cheios do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, como é que você vai identificar um varão, se ele é cheio do Espírito Santo ou não? Veja uma coisa simples. Posso falar agora? Pode. Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós temos aprendido isso na obra, né? Quando o homem é cheio do Espírito Santo, há evidências e sinais do Espírito Santo. Dons espirituais. Dons espirituais, claro, é o maior deles, né? Claro. Então, o diácono, a escolha do diácono, a princípio,
ele tem que ter evidências de ser um homem cheio do Espírito Santo. Quais são? Isso é claro, isso é para nós que somos, né, da linha pentecostal, que cremos, né, na manifestação dos dons, no batismo com o Espírito Santo. Para nós, Isso é importante. diaconato, isso é muito claro. E interessante também, pastor Amadeu, é que quando eles foram... Então não pode existir dom, não pode existir diácono sem dom sem dom espiritual. espiritual. E o interessante disso que o senhor está falando é que a escolha eram varões de boa reputação, cheios de espírito, ou seja, que davam testemunho acerca da experiência que eles tinham na questão daquilo que é o dom espiritual, dons visíveis, como o senhor falou. Isso. Então, boa reputação, o que a pessoa identifica, não, aquele cidadão ali, ele tem um parte testemunho. conhecemos, em parte profetizamos. profetizamos. Mas veja, então é o seguinte, então a primeira coisa ali, então varões, né? Os irmãos estão assistindo, estão vendo e tal. Varões, cheios do Espírito Santo. Quais as características de que um homem é cheio do Espírito Santo? Não é cultura, não é intelecto, não é aparência, não é se ele é mais agradável ou menos agradável, entendeu? E aí eu faço uma colocação para vocês. Então, essa eleição do diácono, para ter essa característica, ele não pode ser uma indicação humana, racional. Aí é falha. Exatamente. Não pode ser por amizade, por proximidade. Nada. Ele tem que ser por... Quem vai identificar as características dele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, mas veja só. Vamos lá, continua com você, Guilherme. A bola está com você. Uhum. Então, cheio do Espírito Santo. Tá? Então, ele tem evidências de dons espirituais. Mas, olha o complicador aí. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A sabedoria aqui é um dom espiritual, né? Exatamente. Mas ele coloca, olha só. Olha a colocação de Lucas, né? Porque Lucas está escrevendo aos gregos a descrição do livro de Atos, quer dizer, porque o que o Espírito Santo fez com Lucas, ele cria, ele descreve o funcionamento da igreja, a vida da igreja. O livro de Atos é a vida da igreja. Então ele diz assim, cheio do Espírito Santo, então, dons, e aí ele identifica o primeiro dom. Primeiro dom, sabedoria. Que para nós é o mais importante, né? Sabedoria e discernimento. Olha só, veja uma coisa, ele não tem ministério, ou seja, ele não tem uma unção para ministério, mas ele é um cooperador do ministério. Então, ele tem que ter sabedoria. A sabedoria é o dom para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Amém. Veja, o diácono, ele precisa conhecer dom espiritual. E ele precisa entender aquilo que é a linha que o Espírito Santo está dando através de um dom. Senão ele complica. E para ele fazer isso, pastor Amadeu, ele precisa conhecer a palavra. Porque o dom não fere a palavra. Então, ele não pode ser, né? Depois Paulo esclarece isso lá para Timóteo, né? Ele não pode ser uma pessoa nova, neófita, né? Ele precisa conhecer a palavra. Porque o dom espiritual não pode ferir a palavra. A palavra neófito, né? Você fazendo a divisão da palavra, uma palavra grega formada por duas palavras, né? Um prefixo neo, que significa novo, phytos, que é planta, né? Phytos é planta. Então você tem uma planta nova, então um novo nascido. Então é o novo na fé. Então não pode. Por que ele não pode? Porque aquilo que você falou, porque ele precisa conhecer a doutrina. O diácono, ele zela pela doutrina da igreja. Isso é
fundamental. O pastor, o ministério, ele aplica a doutrina, né? Por isso que na Bíblia diz que a doutrina era dos apóstolos, né? Claro. E aí o diácono, ele zela no meio do rebanho pela doutrina. A doutrina vem pelos apóstolos. Por isso que é chamada doutrina apostólica. Ela vem pelos apóstolos. Interessante. Ela não vem na vida da igreja normal. A igreja teve dons, a igreja participou, tudo bem, mas os apóstolos, quer dizer, os ministérios, a doutrina foi gerada dentro dos ministérios. Entendeu? Exatamente. É por isso que é a doutrina apostólica. É por isso também que aqui evidencia a questão da sabedoria, né? Porque eu lembro, há um tempo atrás, tratando sobre diaconato, o senhor deu um dom que a distância do diácono do ministério seria 40, né? Ele tem que estar muito próximo do ministério, né? Então, o diácono sábio é aquele que ele conhece a ovelha, ele conhece os problemas, mas aonde está a sabedoria dele? Ele sabe que aquilo ali é assunto para quem tem a unção, ou seja, então ele conduz aquele assunto para o ministério. Ele não vai colocar a mão, ele vai conduzir. Nisso está a sabedoria dele, de saber. Ele tem a sabedoria. Você quer ver uma coisa? A sabedoria, por exemplo, em lidar com as pessoas. Nós temos hoje o diácono que tem um papel importante na vida da igreja, por exemplo, nos grupos de assistência. A participação dele. Então, veja, ele tem uma participação ali, naquele momento. E a sabedoria é porque ele capta o dom espiritual, por exemplo, que acontece, e ele tem a forma. Eu tive uma vez numa igreja, eu sempre fiz isso, Francisco e Guilherme, você é mais novo, Francisco, você é mais antigo. Nas minhas igrejas, grupo de intercessão, então tinha os obreiros, os diáconos e tal. Vinha um dom. Nós até falamos ontem na gravação, eu e o Alexandre, que o dom de ciência, que foi o mais abundante no Velho Testamento, e que também é o mais abundante na vida da igreja, porque o culto profético todo hoje é 70%, 80% em cima do dom de ciência. Então, veja, a operação do Espírito Santo, ela é muito importante. Por quê? Você no grupo de intercessão, você vinha uma visão complicada. Às vezes tem visões que eram, né, enigmas. Eu não dava discernimento. Nunca fiz isso. Quer dizer, eu dava depois. Entendeu? Eu deixava todo mundo se bater. Pô. Mesmo que eu tivesse o entendimento do dom, eu não dava. Eu deixava a turma espernear. Por quê? Porque ali, na conversa deles, ali, eu entendia onde estava a sabedoria, quem tinha e quem não tinha. Entendeu? Esse tem, esse não tem, esse não tem condição de ser ministério. Esse é o obreiro, não tem condição de ser diácono. Pode ser que amanhã ele melhore. Por enquanto ele não tem, esse aqui não tem. Às vezes você tinha um diácono e ele foi levantado e tal, mas ele não tinha uma sabedoria ainda para ministério. Então você tinha que observar. Quer ver uma coisa? Estou falando demais, né? Mas... Não, tá bom. Olha só. Eu fui numa igreja, coisa mais engraçada. E eu vi Francisco Damiani. O pior discernimento, que discernimento é a interpretação do dom. Em toda a minha história de obra, até hoje, com já 50 e poucos anos de obra, eu não me lembro de ter visto um discernimento tão fora. Eu fui visita da igreja, eu falei, e era um obreiro que deu esse discernimento, e eu falei pro pastor, meu amigo, se você levantar esse companheiro para qualquer função, para diácono, por exemplo, você está perdido, tá bom? Então foi o seguinte, orar pelo grupo de louvor. Oramos pelo grupo de louvor, teve uma visão. A visão fácil de discernir.
tinha uns probleminhas no grupo de louvor e a visão era a seguinte: o senhor mostrava 2 peças de madeira. Rapaz, mas as peças de madeira, eu não sei vocês, eu já vi porque eu já construí e ia lá na marcenaria para ver. Tem um tipo de madeira que ela não dá acabamento nunca, ela sempre arrepia. Já vou falar, você mexe com construção, você sabe. Sei. A madeira que arrepia, ela nunca dá acabamento. Você passa a plena para lá e para cá, ela sempre arrepia, nunca dá acabamento. O negócio, você tem que usar outra técnica, porque ela não dá acabamento. É uma madeira que arrepia. É um problema, é difícil, você não consegue dar acabamento nessa madeira. A visão, o irmão via 2 peças de madeira e essas peças de madeira tinham um problema. Elas arrepiavam. Quando você tentava dar, quanto mais você tentava dar acabamento, elas arrepiavam. Eu entendi o dom, fiquei calado, eu estou esperando os discernimentos. Aí veio um. Pastor, ele começou até bem. Madeira. Madeira. Veja, pastor, o irmão aqui do grupo de louvor, o instrumentista aqui, ele toca violão. Eu não sei, o violão é de madeira. Deixa de ser. Mas o senhor vai perguntar, pastor, a irmã que toca a flauta. A flauta dela não é de madeira, a flauta dela é de metal. Faz sentido. Mas ela está sentada num banco de madeira. Eu fiquei olhando. Ô, Jesus. Eu falei, rapaz, que negócio. Esse companheiro que passou longe. Aí você vê uma pessoa que não tem discernimento nenhum, uma pessoa totalmente fora, né? Então a gente vai, para não dar aquela coisa, vai para o irmão, não, tal. As 2 peças de madeira é o homem. Tu tá mostrando 2 pessoas que têm Difícil, né? Difícil de se lidar. Pessoas difíceis, não dá acabamento. Pessoas, o homem é isso, é madeira, mas a pessoa está mostrando 2 pessoas. Então vejam, mas aquele discernimento ali mostrou a situação daquele obreiro. O diácono, se levanta o diácono na igreja e ele não tem sabedoria, com relação a um dom, ele não tem sabedoria com relação ao assunto a ser tratado no grupo dele, ele vai numa visita e ele complica a visita. Toca em assunto que não é para tocar. Toca em assunto que não é para tocar. Complicado. Entendeu? Agora Amadeu, como você falou, a gente que já é mais antigo do que o Guilherme, né? Eu conheço companheiros, eu até, quando eu assumo, às vezes, certa igreja também, eu vejo muito diácono. E esses dias eu tive que chamar o companheiro e falei assim, companheiro, você perdeu as características do diácono. Você está só com o título de diácono. Mas eu vou te ajudar a reaver essas características. Porque com o tempo, às vezes a pessoa se acomoda, o diácono se acomoda. Eu conheço alguns assim. Vira porteiro de igreja. Exatamente, são homens bons, mas o diácono, a igreja até, mas não entrega mais um dom, não participa mais na madrugada, ou seja, perdeu as características, ficou só com título. E diácono não é título. Veja, e isso que você está dizendo, ô Francisco, eu jogo para Guilherme de novo. Guilherme, a participação, ele falou essa abordagem do Francisco, porque o diácono, ele foi criado lá na igreja primitiva, porque ela tinha crescido muito, os apóstolos não davam conta. Hoje nós temos uma coisa parecida, porque nós somos voluntários. Você não pode, você é um profissional, não é? Você não pode estar todo dia na igreja. Não pode, há dia que você não pode estar. Você tem que ter o diácono. Sim. Né? Isso é interessante, pastor Amadeu, que o senhor está pontuando aí, pastor Francisco também. E eu quero, antes de entrar nesse assunto, falar uma coisa aqui que me chamou muita atenção durante a nossa conversa aqui hoje. Como o Espírito Santo tem a sabedoria de preparar a igreja diante de uma contenda que houve entre gregos e judeus, né? E separar homens
de testemunho com dons para cuidar, né? Isso para nós já é um ensino maravilhoso. O Senhor usou uma contenda aqui para separar homens que vão cuidar das mesas, né? E diante disso que o Senhor falou da questão do diácono e da necessidade hoje, atual para nós, isso é muito importante, porque a gente precisa saber disso, porque nem todo diácono vai chegar ao ministério. E o levantamento do diácono também não é para isso. O diaconato não é um tempo de passagem para você chegar. E nem todo bom obreiro vai ser diácono, porque às vezes você confunde um bom obreiro, levanta ele para diaconato, você acaba com ele também. Tem isso também. Então, Paulo deixou registrado para Timóteo, o apóstolo Paulo, uma característica, um versículo que para a vida do diácono, para o serviço do diácono dentro do corpo, é de fundamental ter esse entendimento, que é 1 Timóteo capítulo 3, verso 13, diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, o exercício do diaconato cheio do Espírito Santo em sabedoria é confiança na fé. É o caso de Filipe, que virou evangelista. Exatamente. Então, é importante nós frisarmos isso, porque hoje nós vemos companheiros, como o pastor Francisco citou, que perderam a essência do chamado do diaconato, esperando ou frustrado porque não chegou ao ministério, mal sabendo ele que o que servir bem vai adquirir uma boa posição diante do Senhor. E o Senhor não fala isso na palavra para mais ninguém. O Senhor não fala isso para rei, o Senhor não fala isso para profeta, o Senhor não fala isso para ministério, o Senhor fala isso para o diácono. Veja uma coisa. Nós temos, do início da obra, eu até escrevi um prefácio, estou escrevendo um livro aí sobre a história, não é nem da nossa igreja, é um pessoal de fora, escrevendo a história do pastor João. O pastor João tinha um histórico interessante. Tem um livro que está sendo publicado, a biografia dele, eu até fiz um prefácio para esse livro. O que o Senhor nos deu no início, Guilherme e Francisco, uma linha muito interessante para que nós tivéssemos recursos para tudo isso, que são os recursos da graça, né? Aquilo que nós fazemos. Então, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Vamos pegar lá a aula de batismo com o Espírito Santo, a candeia tem que ser reabastecida. Eu tive essa semana, umas 2 semanas atrás, contei isso até no seminário, eu chamei uma pessoa para fazer um serviço na minha casa e, por sinal, era um diácono. Estou lá e tal, falta de sorte dele, sei lá, ou até uma providência. Ele está fazendo, era uma quinta-feira, eu estava fazendo serviço lá em casa, aquela cozinha, aquela coisa toda e tal, e eu desci pela escada e vi ele com uma xícara de café tomando café. Meu Deus. Aí eu falei assim: tudo bem, diácono? Hoje é quinta, hein? Então veja só. Tadinho. Então, mas olha, é o que você fala. Vai perdendo a característica. Você vai perder a característica. E a característica do diácono de ser cheio do Espírito Santo, ele tem que criar, ele tem que ter os recursos para ele ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? O diácono tem que orar, o diácono tem que madrugar, mas não vai à madrugada? Como? Vai lá uma faz vez o jejum. outra. Quer dizer, o jejum da quinta-feira, que é o jejum do grupo de intercessão, então ele não faz e tal, aquela coisa. Então vejam, isso tudo, aí você tem aquilo que você leu no texto da palavra de Paulo escrevendo a Timóteo. Então, a necessidade do... rapaz, passamos do tempo, hein? Passamos muito do tempo. Hoje nós fomos além do tempo. Vamos parar por aqui. Isso. O assunto estava... Vamos continuar. No próximo programa, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, queridos. Pastor Guilherme. Pai do Senhor. Os irmãos nos perdoam por ter... O assunto é tão
A gente volta aqui, então. Então, voltamos a esse assunto tão importante, tão intenso, que nós passamos da hora. Mas voltamos no nosso próximo programa. A paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.